Fluminense e Cruzeiro, estamos de volta ao Maracanã depois de quase um mês. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo do Campeonato Brasileiro se encontra aqui nesse vídeo pré-jogo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Um like seu é muito bem-vindo aqui embaixo, uma inscrição também, você pode se inscrever aqui no Raiz Tricolor e ter todo o conteúdo do Raiz Tricolor diretamente no teu celular aí, ativando as notificações também. Chega rapidinho no teu celular, chega no teu computador também, e isso você vai sempre se manter bem informado sobre o Fluminense. E claro, também, além do like, além da inscrição, além do teu comentário, do teu compartilhamento nos teus grupos de WhatsApp, você pode também ser membro aqui do canal, clicando aqui embaixo no botãozinho Seja Membro, ou no link que tá aqui na descrição. Você apoia o canal, apoia a produção independente sobre o Fluminense aqui no YouTube, beleza? Bem, Fluminense e Cruzeiro hoje se enfrentam no Maracanã. O Fluminense, como eu falei, volta ao Maracanã depois de quase um mês. O último jogo do Fluminense no Maracanã foi no dia 24 de agosto, ou seja, 26 dias, mais ou menos 27 dias, que a gente não joga por lá. Hoje é dia 20 de setembro, aquele 2-0 contra o Olímpia. De lá pra cá, o Fluminense já jogou em Volta Redonda, jogou no Engenhão, jogou no Paraguai, jogou na Arena da Baixada, já teve data FIFA, e hoje volta pro jogo contra o Cruzeiro com um gramado bem melhor, né, do que a gente viu naquela partida pela Libertadores. O jogo é hoje, nessa quarta-feira, às 9h30, tem transmissão da Globo na TV aberta e transmissão do Premier também, ou seja, o Fluminense vai estar em todas as TVs aí, em todos os estados do Brasil através do Premier, e na Globo para alguns estados, alguns outros estados vão acompanhar São Paulo e Fortaleza, então pode ser que aí no seu estado a Globo não passe, né? Cara, eu fiquei bolado porque essa é uma das maiores diferenças que a gente tem, tá? Eu vou estar transmitindo lá direto do Maracanã, é sempre bom falar isso, tem a nossa transmissão com áudio, bem legal, com som real do estádio, com a emoção que você, tricolor, gosta. Mas eu tava falando das vantagens, Fluminense e Cruzeiro já jogaram 86 vezes, hoje é o jogo de número 87. O Fluminense tem 38 vitórias, o Cruzeiro tem 26. E são 22 empates. Pra vocês terem noção, o Fluminense não perde pro Cruzeiro desde 2018. E olha que de lá pra cá teve 4 em 2019, e 2 em 2022 e 1 nesse ano já. Enfim, a gente não perde como mandante pro Cruzeiro desde 2008, num 3-1 que eu nem lembrava. O Washington fez o nosso gol, a gente jogou com 3 zagueiros até esse jogo. Então assim, é muito tempo. O Cruzeiro é um time de fora do Rio que dá pra gente chamar de freguês. Mas tem que detonar hoje, né? Hoje é o que importa. E olhando para a importância, né? A gente tem um vídeo meu aqui do resumão da rodada, onde eu falei um pouquinho, né, sobre a rodada de número 23, a rodada passada. E mudou pouco a tabela de lá para cá. Isso porque só o jogo entre o Corinthians e o Grêmio foi disputado, né, que era um jogo atrasado. 2 jogos dessa rodada que também foram jogados. O Red Bull venceu nessa terça-feira o América Mineiro. Ou seja, a gente sabe que a gente não passa o Red Bull nessa rodada, porque ele já jogou e já ganhou. Mas de resto, na tabela, segue tudo muito na mesma. Isso porque o Fluminense está em sexto, o Atlético Paranaense está atrás, o Fortaleza e o Atlético Mineiro também estão atrás até a 9ª colocação. O Fluminense está perto também dos times que estão acima. Então tá naquele momento onde o Fluminense precisa exercer o seu mando de campo contra o Cruzeiro, como fez por várias e várias e várias vezes ao longo do Campeonato Brasileiro. Tem uma decepção fora de casa, mas vai buscar uma vitória como mandante. Se você der uma olhadinha na tabela aí com calma, você vai ver que uma vitória do Fluminense hoje contra o Cruzeiro pode fazer o Fluminense até mesmo terminar no G4, já que o Grêmio joga, o Flamengo joga, mas, enfim, ambos têm jogos complicados. O Flamengo compete no UFC na sexta-feira, tem um Mundial de Boxe na quinta, mas tem futebol na quarta-feira lá na Serrinha. O jogo é até antes da gente, né? O jogo é hoje antes da gente, às 7 da noite. Se o Flamengo empatar, por exemplo, uma vitória nossa já faz a gente passar o time da Gávea. E o Grêmio joga na quinta-feira contra o Palmeiras, em casa, jogo complicado também, ou seja, se a gente ganhar e esses dois times não ganharem,
o Fluminense passa tanto o Grêmio quanto o Flamengo e termina no G4 junto com o Red Bull Bragantino. Só para poder informar aqui também, tem Atlético Paranaense Internacional. A derrota do Inter é boa pra gente, pro Inter chegar pressionado, mas a vitória do Atlético Paranaense não pensando em G6, né? E o outro jogo que importa um pouquinho a gente ali também, já citei São Paulo e Fortaleza, é Atlético Mineiro e Cuiabá, mas aí é só no sábado. Estamos naquele momento do Brasileirão que a gente tem que ficar de olho, né? Temos que ganhar ponto em casa e não pode tropeçar. Só como a título de informação, o Fluminense tem a segunda melhor campanha em casa, é o único time invicto, tá? É o único time que não perdeu como mandante. O Botafogo, por exemplo, já perdeu pro Flamengo. O Fluminense tem 9 vitórias e 3 empates como mandante. E é a segunda melhor campanha com 30 pontos, né? A melhor campanha é a do Botafogo com 33. Só que o Cruzeiro é o quinto melhor visitante. Só tá atrás do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras, do Cuiabá. É só esses 4 times. Em aproveitamento é até melhor do que o do Cuiabá, porque o Cuiabá jogou um jogo a mais. E é bem semelhante ao do Palmeiras. Ou seja, a gente vai jogar contra um time que está acostumado a se dar bem também um pouquinho bem, longe dos seus domínios. Quem vai jogar essa partida? Como o Fluminense vai ser escalado? Vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora no Bola em Campo. Bem, vou botar o nosso sensacional painel tático aí na tela. Tá aí o nosso painel tático, onde a gente tem as prováveis... Vou repetir aqui, tá? Prováveis escalações. E por que eu tô fazendo questão de enfatizar o prováveis? Porque a gente pode ter muitas mudanças, tanto no Cruzeiro quanto no Fluminense. Começando pelo Fluminense, a gente tem Fábio no gol. Ah, Gabriel, o Fluminense vai jogar com 3 zagueiros? Não, eu já fiz uma montagem aqui de como é o time ofensivamente, né? Mas aqui, ó, tá o Samuel Xavier na lateral direita, o Nino na zaga, Felipe Melo também, aparentemente volta, e Diogo Barbosa na lateral esquerda, mas pode ser o Marcelo, tá? Então, enfim, já vou comentar sobre isso. Alexander e André, Lima, Keno, John Kennedy e Germancano. Tá? Pode ser que o Marcelo jogue, é a grande dúvida. O Marcelo Neves no GE deu que o Marcelo fica no banco. O Lessa, no seu Twitter, deu que o Diogo Barbosa, de que o banco será Diogo Barbosa, que o Marcelo deve ser titular. Não sabemos quem será. Eu, particularmente, eu acho bom que o Marcelo jogue para que ele consiga ritmo de jogo. Ele tá sem ritmo nenhum a fim de pensar no jogo contra o Internacional. Porém, pensando em ganhar hoje, de conseguir pontos hoje, o Diogo Barbosa me passa mais confiança de que vai entregar um desempenho bom. Olha que frase que eu tô falando, meu Deus do céu. Olha como é que as coisas mudam, né? Eu tô falando que o Diogo Barbosa me dá mais confiança de um resultado bom hoje do que o Marcelo. Mas é a verdade, né? Mas pensando na quarta que vem contra o Inter na semi da Libertadores, que é onde tá a nossa cabeça real, ter o Marcelo em campo hoje seria interessante. Eu vou tirar o Marcelo aqui e vou botar o Diogo Barbosa. E vou botar a montagem do time aqui como que eu espero que seja. Porque apesar do Lima ter entrado, eu gosto do Lima substituindo o Ganso, pisando mais na área, eu acho que o Lima vai acabar jogando um pouquinho mais como ponta. E a gente deve ver aquele U que eu falei por várias vezes que o Fluminense acaba fazendo, né? Que antigamente fazia um U tendo um outro meio-campista aqui, né? Que seria o Ganso, normalmente. Um outro meio-campista por aqui e faz esse cone não, né? Esse U aqui mesmo, né? Às vezes o Keno tá bem mais lá como ponta de handball, enfim, e aí se torna um U real com o Germancano ali dentro. E isso acabava deixando o time do Fluminense previsível. Com Germancano e John Kennedy, essa movimentação oferece muitas outras jogadas, porque, por exemplo, você pode ter um Samuel Xavier com o John Kennedy aparecendo para jogar em cima do zagueiro deles, e esse passe vindo, e você tem o Germancano passando, você tem o Alexander chegando, você tem o Keno aparecendo. Enfim, do lado que o Fluminense escolher de jogar, você pode ter o John Kennedy fazendo o pivô. Tem sido uma jogada que funcionou até contra o Vasco, apesar de uma boa partida surpreendente, partida boa do Maicon, que tem essa parte boa, né? O Maicon, o zagueiro do Vasco, é ruim na velocidade, né? Em que parece ter ganhado uma do Keno. Mas, enfim, foi uma jogada muito utilizada. Já em relação ao Cruzeiro, eles têm algumas dúvidas também. A escalação provável tem Rafael Cabral na lateral direita, no gol. Na lateral direita, o William. A zaga com Lucas Oliveira e Neres. Tá suspenso o Luciano Castan, que é o
o titularíssimo do time. E na lateral esquerda, o Marlon, sim, aquele Marlon. No meio de campo, Matheus Jussa é o mais provável, ex-volante de Fortaleza. Lucas Silva, Matheus Vital, ex-Vasco, ex-Corinthians. Wesley, pela ponta. Arthur Gomes e Bruno Rodrigues aqui como centroavante. Só que tem a possibilidade de ser o Gilberto como centroavante. E aí o Bruno Rodrigues pode cair aqui como um outro atacante. E aí vaza o Wesley, o Arthur Gomes. Tem a possibilidade de colocar o Nicão, jogando por dentro. O Nicão entrou no último jogo contra o Santos e foi o nome da partida. Tem a possibilidade de até mesmo entrar o Ramiro aqui pelo meio de campo. Acho que é bem menos provável isso. Enfim, então o Cruzeiro a gente não tem como ter muita certeza. Aquele esquema que eu montei aqui, que eu tava montando no Cruzeiro com 6 atrás, acho que não vai acontecer de ter 6 atrás, não. Mas é bem provável que se o Keno tiver a bola, da gente ver um Cruzeiro fechando com linha de 5, enquanto ou o Matheus Jussa ou o Lucas Silva pegando a marcação lá em cima e voltando todo o time do Cruzeiro. O treinador do Cruzeiro é o Zé Ricardo, o Pepa foi demitido depois de uma sequência ruim, é bem verdade, não vou negar aqui que a sequência de fato foi ruim, mas convenhamos também, né? A sequência do Cruzeiro para ser demitido foram tropeços contra Grêmio fora de casa, Palmeiras, Botafogo, pô. Você pega os líderes do campeonato, pega e acha que, enfim, é complicado, né? Mas, enfim, Zé Ricardo assumiu, já meteu um 3-0 no Santos fora de casa, então vem empolgado. Quero ver como é que vai ser desenhado esse time, quero ver quem vai ser poupado. A gente sabe que Ganso e Arias estão fora por lesão, são 2 jogadores que estão fora por lesão, até Ganso era um dos pendurados, e dentre esse time aí, os pendurados são Fábio, tem que ficar atento, se tomar cartão amarelo, não joga contra o Cuiabá entre um jogo e outro do Inter. Até como pensando em poupar, já que é uma viagem para Cuiabá e logo na quarta-feira já joga de novo em Porto Alegre, ou seja, são viagens opostas, até pensando nisso, pode ser que vale a pena alguns jogadores forçarem cartão amarelo, alguns jogadores que não jogariam. Por exemplo, lá em Cuiabá, Felipe Melo, tá com 2 cartões amarelos também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O André aqui aparece pra mim como 2 cartões amarelos. Exatamente. André tá... Senão o André já tomou 8 amarelos no Brasileirão, tá? Martinelli, Thiago Santos, Ganso e Eduardo Barros. Ou seja, talvez André, Felipe Melo e Fábio, se tivesse planejamento de não estarem em campo lá na partida contra o Cuiabá para serem poupados pro jogo contra o Inter, já valeria a pena forçar um cartão amarelo nesse jogo contra o Cruzeiro, ali do meio pra reta final, para que se tivesse, né, enfim, volta zerado depois, já ia ser poupado mesmo. Acho que vale um foco nisso também da comissão técnica. O jogo de hoje é muito importante, como eu falei, o Fluminense tem uma ótima campanha dentro de casa, só tropeçou 3 vezes, sendo uma em Volta Redonda, contra o Galo, e 2 clássicos, né, Vasco e Flamengo, ou seja, no geral, o Fluminense jogando no Maracanã contra times de fora do Rio tem um desempenho alto, e é para repetir isso hoje. Bem, vamos para falar um pouquinho sobre a arbitragem da partida, porque é um árbitro novo que vai apitar. Apita a partida o senhor, deixa eu até pegar o nome dele aqui completo, que é daqueles nomes gigantescos, Matheus Delgado Candansan. É um árbitro bem jovem, vai fazer só seu 4º jogo nesse Brasileirão, e é a primeira vez que ele apita um jogo do Fluminense, nunca apitou. E por curiosidade, também é a primeira vez que ele apita um jogo do Cruzeiro. Interessante, né? O Candansan, o árbitro, ele tem um auxiliar dele da FIFA, enfim. Vamos ter uma arbitragem bem nova para esse jogo. É aquele negócio, não tenho o que falar mal dele. Espero não ter ao final da partida. Não é um jogo quentíssimo, né? Não é um jogo que, pô, a gente espera que tenha confusão, que seja... Não é desse tipo e não talvez seja um bom jogo. E é aquela história, né, que eu sempre falo, os árbitros que a gente já conhece normalmente são ruins. Normalmente são árbitros que não são muito bons, não. Óbvio, todo árbitro tem erro, né, mas são árbitros que a gente irrita. O Rafael Claus, que tá aí apitou o clássico de sábado, por exemplo, pra mim é o árbitro mais danoso ao futebol brasileiro nesse momento. Então, que se renove, né? Tem que olhar com essa ótica positiva. É isso então, tá? A partir das 8h35, estamos ao vivo direto do Maracanã, trazendo toda a cobertura do
jogo do Fluminense e Cruzeiro e, claro, o pós-jogo também, a gente junto com o canal do Lessa, diretamente do estádio, zona mista, coletivo e tudo mais. Toda a cobertura pós-jogo também aqui no Raiz Tricolor. Beleza? Tamo junto. Até... Ó, o like, hein? Tu tava esquecendo do like, né? Até a próxima. Valeu.